26 de maio de 1999, o Manchester United acabava de ser coroado como campeão da UEFA Champions League. Um time lendário, um roteiro impressionante e uma temporada quase perfeita, já que além da Champions naquele ano veio a Liga e a Copa. Porém, mesmo assim, com o passar dos anos, aquele time iria envelhecer, alguns daqueles jogadores poderiam sair, e se reconstruir um time uma vez já é difícil, reconstruir uma segunda vez é coisa de Alex Ferguson. E sim, ele fez de novo. Contando com novos jogadores marcantes, com participação e evolução de um dos maiores atletas da história do esporte, títulos que não dá pra contar nos dedos em uma história de cinema. Essa é mais uma vez a era Ferguson no Manchester United. Demorei, mas tá aí. Vamos finalmente falar dessa segunda parte da era Ferguson no Manchester United, mas você não precisa assistir a primeira. Óbvio que seria muito bom pra mim se você fosse lá. Aqui eu vou falar de 2000 a 2013 e lá eu falei desde o começo até 1999. A única coisa que você realmente precisa saber é que eu vou seguir desse ponto de partida, focando bastante no Ferguson e também no Cristiano Ronaldo. Vamos dar uma recapitulada, se liga. Voltando à final da Champions 98-99, o United vencia o torneio com o Ferguson, tendo já sido campeão inglês outras 6 vezes nas últimas 8 temporadas, além de outros títulos que eles conquistaram e o treinador ganhando da rainha da Inglaterra o título nobre de Sir. Sim, é inacreditável, mas não ia parar por aí. Aquele elenco tinha muito a oferecer ainda, contava com a classe de 92, com Beckham, Giggs, Scholes, entre outros, a dupla de ataque de Cole e York, e pra 99-2000, Ferguson não permitiu que aquele elenco se acomodasse. O que, sendo bem sincero, é bem difícil. O próprio futebol prova isso todo ano. Um time que acabou de vencer tudo normalmente tem dificuldade no ano seguinte, e era esse o cenário do United. Até porque os jogadores eram quase todos os mesmos. Digo quase porque o Schmeichel, que foi uma peça fundamental como goleiro do clube por 8 anos, se despediu a caminho do futebol português para jogar no Sport. E o Sport ainda vai ser muito importante nesse vídeo, a gente já vai chegar lá. Mesmo com essa saída era o mesmo time, gente, então dava para seguir vencendo se tivesse cabeça. Foi assim que aquele elenco venceu o Palmeiras com falha do Marcos e se sagrou campeão intercontinental em 99, mas esse mesmo time sofreu com o Edmundo no Mundial do Brasil. Talvez eles não ligassem tanto, mas foram humilhados pelo Vascão. Vamos voltar pra Europa, vai. A equipe não conseguiu vencer a FA Cup, não venceu a Champions, caindo pro Real Madrid nas quartas, que foi o campeão, mas na Premier League o desempenho foi absurdo. Apenas 3 derrotas, vantagem recorde de 18 pontos sobre o vice-colocado Arsenal, e York e Cole, que juntos marcaram 39 gols, Beckham líder de assistências, a dominância no futebol inglês continuava firme e forte. A verdade é que virou meio comum ganhar a Premier League para esse time do Manchester United, então vamos logo para 2000-2001, que a coisa ainda continua assim. E o resultado foi, por um lado, eliminado na Champions, mas mais uma vez campeão inglês. Terceira vez seguida não ia parar ali, e eu já falo um pouco mais sobre o legado, porque agora eu vou contar uma história de vingança, e de gente grande, tá? O Haaland hoje no City joga muito, faz muito gol, mas o pai dele também jogava no City nessa época e ele tomou uma das entradas mais violentas da história. Para isso a gente precisa voltar no tempo, alguns anos antes, em um jogo entre Manchester United e Leeds United. O Haaland pai foi o responsável pelo lance que lesionou o joelho do Roy Keane. Na jogada ele acreditou que o meia do United estava fingindo e foi xingar ele. E que decisão errada, porque o Roy Keane não é a pessoa certa para se mexer. Em um confronto entre o United e já agora o City, uma das últimas jogadas do jogo, o Keane foi direto no joelho do Haaland. Uma entrada muito violenta que fez com que a punição não fosse só um jogo, e com o Keane assumindo que foi de propósito, aumentou ainda mais. Eu esperei um longo momento por isso. A bola estava lá, mas pra ser honesto, o chute foi pra ele, não pra bola. Não quero dizer que foi por isso, mas depois desse momento, o Haaland nunca mais jogou 90 minutos em uma partida na Inglaterra. Na verdade, essa curiosidade é meio inútil, mas tá aí, vamos voltar pra saga do Ferguson. Porque vamos lá, títulos ele já tinha ganhado quase todos, era o maior técnico da história do clube já, e tava chegando na hora desse ciclo encerrar, e ele quase encerrou. Na temporada seguinte, 2001-2002, Ferguson anunciou a sua aposentadoria ao final daquele ano. Algo que mais tarde ele voltou atrás, mas é claro que isso impactou aquele elenco do United. Ou melhor, ensaiou que aquele grupo já começava a se despedaçar. No desempenho as coisas já mudaram bastante. Foi eliminado cedo na Copa da Inglaterra, terminou a Premier League na 3ª posição e parou na semifinal da Champions. Foi a primeira vez desde 1990 que o United terminou uma temporada sem nenhuma conquista, mas o principal era quem estava saindo. Stan já tinha saído para Lazio, algo que dá para dizer que foi um erro deixar sair. Mas outros jogadores nessa época também foram para outros clubes. A dupla York e Cole saiu em 2 janelas, caras importantes como Sheringham e Irvine. Ferguson junto ao clube faz uma contratação chave, que é Van Nistelrooy, que se afirmou rapidamente como um dos melhores atacantes da liga. Tá, o que a gente pode tirar disso é que o United, que fez história, precisava se reformular. Na temporada 2002-2003, uma amostra do que seria a reconstrução veio. Para substituir o Stan, que tinha sido uma saída sentida, veio para um valor altíssimo o Rio Ferdinand, 29 milhões de libras para um zagueiro que precisaria dominar a posição na Inglaterra.
E spoiler, ele dominou. Ou seja, a gente tinha o Ferdinand na parte de trás, o Van Nistelrooy na parte da frente e no meio tinha Beckham, tinha Giggs, tinha Scholes, então tinha tudo pra voltar a ganhar a Premier League, mas não foi tão fácil assim. Porque o time começa mal de novo. 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas nos primeiros jogos na Inglaterra. A imprensa caiu em cima do treinador, até porque o United não poderia passar por isso, mas a resposta dele foi: eu não sou pago pra entrar em pânico. E bom, no fim, o time foi campeão da Premier League de novo. Inacreditável, 8ª vez que o Ferguson levantava o troféu principal do país, mas o gosto novamente tinha sido um pouco amargo. Foi o único título conquistado pelo United naquele ano e um dos maiores baques no vestiário daquele grupo acontecia. Tratava-se do fim da era David Beckham. Durante aquela temporada já havia controvérsia sobre Ferguson estar incomodado com o status de celebridade do Beckham. E, pô, é compreensível, porque ele jogava muito, só que ele era um galã mundial também. Ocorreu um famoso episódio de que o Ferguson chutou uma chuteira após um jogo que por acaso acertou logo a cara do Beckham, causando um corte. Óbvio que isso foi um acidente, mas esse caso ganhou uma enorme repercussão na época. No final mesmo, provavelmente por outros motivos, ocorreu a saída do camisa 7 pro Real Madrid. Um camisa 7 saindo do Manchester United pro Real Madrid é uma coisa que vai acontecer mais pra frente, mas eu quero falar um pouco mais do Beckham e o que essa camisa representava. Primeiro sobre ele, um jogador das canteiras do clube usando logo essa camisa que na mística do United é um número especial. Esse número histórico do clube ficaria vago e poderia gerar uma grande maldição. O que o mundo não sabia é que aquele número teria como seu herdeiro um dos maiores jogadores do clube e do futebol na história. Entramos em 2003 e 2004, foi nesse ano que houve a saída do Beckham, mas já de cara veio meio despretensiosamente um substituto. Isso porque no dia 6 de agosto de 2003, guarde essa data, rolou um amistoso entre United e Sporting. Resultado final que ninguém se importa, foi um 3-1 para os portugueses, mas quem chamou a atenção naquele dia foi um garoto de 18 anos chamado Cristiano Ronaldo. Bastou essa atuação para o Ferguson já enxergar algo potencial nele desde o primeiro momento. Claro que seria difícil chegar à Inglaterra tão jovem, não estava pronto, driblava muito, mais do que devia e entregava pouco no produto final. Tanto que ele foi anunciado no Old Trafford junto com o Kleberson, campeão do mundo, que foi tratado como uma grande contratação. Meio inacreditável, né? Mas na época fazia sentido. Mas o Ferguson provavelmente já via diferente, porque imediatamente a lendária camisa 7 do clube caiu no colo do português. Acho que a visão do cara era boa. Falei de Kleberson, falei de Cristiano, mas a reconstrução do United não parou por aí, teve mais contratações. Veio o Luis Saha, Alan Smith, Gabriel Heinze e Eric Djemba Djemba. Mas estava claro que isso era um período de transição. Ganhar alguma coisa aqui seria bem difícil. Tudo piora com o Rio Ferdinand sendo suspenso por 8 meses por atrasar num teste antidoping. Fez o teste depois, que foi negativado, mas a punição foi mantida. E naquele momento o United, sem o Ferdinand, ia sofrer. De negativo ainda teve a queda precoce na Champions para simplesmente o Porto de José Mourinho. E no campeonato inglês, que era o habitat natural, seria bem difícil de competir. Até porque foi nesse ano que o Arsenal fez a campanha lendária e terminou o campeonato de forma invicta. O United ficou só em terceiro. Porém, eu acredito que a grande esperança daquele ano foi o que aconteceu na FA Cup, e não só pelo título, mas por quem decidiu ela. O troféu veio, o time não passou o ano em branco, venceu o Millwall por 3-0 na final, com um dos gols sendo do jovem Cristiano Ronaldo, já sendo decisivo em seu primeiro ano e não para por aí. Como eu disse, não era um jogador pronto, mas já participou de 14 gols em 40 jogos logo na sua primeira temporada. Assim vencendo o troféu Sir Matt Busby, de jogador do ano, que é votado pela torcida. Não significa tanto como um prêmio, mas para um garoto que tá chegando num novo clube, num novo país, significa muita coisa. O que ainda melhora, porque ocorre a Euro em 2004, ele fica ainda mais conhecido, tem mais potencial, e o United para os anos seguintes procuraria novas armas para esse plantel. Teve outra saída de outro lendário, Nick Butt, mas chegaria Wayne Rooney, um jovem de muita expectativa do futebol da época, e o seu impacto tanto físico quanto técnico é imediato. O United em 2004-2005 começa a tomar um pouco mais de forma, Cristiano seguia evoluindo e decidindo mais jogos, mas o time sofreu com a ausência de Van Nistelrooy por lesão durante uma boa parcela da temporada. Porém, esse não era o único problema, porque o United foi melhorando, só que o nível de enfrentamento também subiu. Não tem nem o que falar do Arsenal do Wenger, né? Era brilhante e disputaria lá em cima mais uma vez, só que a parada fica diferente também pela chegada de José Mourinho no Chelsea. A Premier League passou a ter 3 concorrentes, Ferguson e Wenger, com uma disputa que já vinha há tempos, e o promissor Mourinho, que já era um dos técnicos mais respeitados do mundo, e ele no Chelsea reinou. Campeão da liga com recorde de pontos, enquanto o Manchester mais uma vez ficou na terceira posição. Só que o problema é que foi um ano em que não venceu nada. Perdeu a final da FA Cup pro Arsenal, caiu na segunda fase da Champions, não venceu a Taça da Liga, tinha coisas positivas, mas ainda estava longe do que as pessoas queriam no Teatro dos Sonhos. Temporada seguinte, vamos rápido porque muita coisa aconteceu. Saíram Djemba Djemba, Phil Neville e Roy Keane após desentendimento com Ferguson, e chegaram o Park Ji-sung, o goleiro Van der Sar, Patrice Evra e Vidic. E algo relevante que também acontece em 2005 é a compra da família Glazer sobre o Manchester United. Os Glazers que no futuro seriam os culpados por essa fase horrível que
vive o Manchester United até hoje, mas isso não é assunto pra hoje, é pra outro vídeo. Voltando, foram boas contratações, aí você me pergunta, será que só com isso já deu pra voltar a ser campeão da Premier League? Não, e é óbvio que com isso a pressão aumentaria. Campeão foi o Chelsea, o United até ficaria em segundo, mas além disso também não foi bem no resto. 3 anos bem decepcionantes, nessa mesma temporada fez uma Champions desastrosa e apesar dos apesares, o Ferguson parecia saber o que estava montando, mas ainda faltava um substituto pro Roy Keane. Michael Carrick foi contratado, uma peça importante desse quebra-cabeça do United, só que ainda rolaram alguns problemas. Van Nistelrooy entrou em atritos com Cristiano Ronaldo, bronca em treino, mal entendidos, xingamentos e no final das contas a escolha foi pelo português. Van Nistelrooy foi vendido, uma saída dolorosa, mas necessária. Olha, é óbvio que eu tô tendo que passar rápido aqui porque são 13 anos em um vídeo só, mas nesse momento que eu tô citando já saiu do United de praticamente todo mundo do time de 99. Ficou o Scholes, o Giggs, o Neville, o Solskjaer e o Brown. E agora o elenco já era praticamente totalmente diferente. O time começa a temporada 2006-2007 com 5-0 sobre o Fulham. Já na 10ª rodada era o líder da Premier League e assim foi o campeonato inteiro até a rodada 38, impedindo o Chelsea de Mourinho de ser tricampeão. Mas além do título, aquela Premier League trouxe outros grandes momentos. Primeiro, a dupla Rooney e Ronaldo, que estava voando, um dos ataques mais letais do mundo. O inglês e o português vinham destruindo na Inglaterra e destaque pro Cristiano. 23 gols e 21 assistências naquela temporada. Mais de 40 participações em gols, grande nome da Premier League e pode parecer impossível, mas esses números ainda iam melhorar. Dava pra ser bola de ouro já? Sim, ele até foi indicado, mas faltava ganhar a Champions League. Onde o United nesse ano voltou a fazer uma boa campanha. Passou pelo Lille nas oitavas, aplicou um 8-3 no agregado contra a Roma, só que na semifinal encontrou o Milan. O Old Trafford sempre foi uma característica do United, o teatro dos sonhos, mas nesse dia quem brilhou foi o Kaká. Na ida mesmo com a vitória do Manchester, os 2 gols do brasileiro, incluindo um humilhante, deram esperança pro Milan, que era muito forte na Itália. E realmente era, tanto que na volta foi 3-0 pro time italiano. Os Red Devils caíram a um passo da final. Ainda não era bom o bastante para conquistar a Champions. Ainda assim, o Ferguson tinha encontrado o caminho. Na verdade, ele já vinha construindo esse caminho há um tempo. Agora era hora de outra vez fazer uma temporada lendária. Era hora de buscar novamente a conquista da Europa. Finalmente estamos aqui, já passou uma grande parte do vídeo, mas agora eu posso ir um pouco mais a fundo. Esse vídeo demorou pra sair, todos os que eu faço da série dos timaços, acontece isso. Então aproveitando, eu já vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Hype esse vídeo, logo tem Copa do Mundo e eu tô preparando bastante coisa pra soltar por aqui, então vai ser bem da hora. Retornando, o Manchester tinha acabado de impedir o tri do Chelsea, tinha sido campeão da Premier League, mas o Ferguson pensou em reforçar mais esse elenco. Chegou o Nani, que se tornou peça importante no revezamento, teve a chegada do brasileiro Anderson, que tinha potencial impressionante na época, Owen Hargreaves e o lendário Carlitos Telles. Até subestimado pra mim, mas vamos continuar. Pra começar o ano, o United enfrentou o Chelsea na Community Shield e lembre-se disso porque é um spoiler do futuro. O jogo foi pros pênaltis, Van der Sar pegou logo 3 e veio assim o primeiro título da temporada. Acho que tá na hora de eu escalar esse time, agora é o momento certo. Só uma coisa, é claro que houve um revezamento, não era o time titular em 100% dos jogos, mas dá pra dizer que era um elenco base. No gol tinha Van der Sar, que era um goleiraço, e os 2 zagueiros eram Ferdinand e Vidic. Ferdinand era o mais rápido e muito bom mesmo, enquanto o Vidic era aquele zagueiro um pouco mais maluco. Os laterais Evra, que era um avião, e Brown do outro lado. No meio, Carrick, que fez o que o Roy Keane fez um dia, e Paul Scholes. Esse é lendário, tá? Sabia flutuar dentro de campo, um dos remanescentes, assim como o Ryan Giggs no meio do lado direito, e do outro, simplesmente, Cristiano Ronaldo, que nessa temporada iria pra cima de todos os números possíveis e todos os prêmios possíveis. Na frente, Rooney e Tevez. Estatura talvez não fosse o forte, mas era uma baita de uma dupla. Uma coisa interessante é que esses dois, junto com o Cristiano, se movimentavam bastante, e até por isso o Ronaldo fez tantos gols nessa temporada. Vamos pro início da Premier League, vai. Pra quem esperava bom começo, não teve não. Empate nos 2 primeiros jogos e derrota contra o Manchester City. Pra piorar, o Rooney sofreu com lesão e Cristiano em um desses jogos contra o Portsmouth foi expulso. Após 4 partidas, o United estava em 10º lugar. E é óbvio, a gente vai ver como eles vão se recuperar. Depois desses primeiros jogos desastrosos, começou a vencer, mas não encantando tanto. Até chegar na rodada 7 contra o Chelsea. O Mourinho tinha acabado de sair, mas era um jogo pra mostrar força e adivinha, venceu. 2-0 pros Red Devils, que a partir daí deslanchou, engatando uma baita sequência de vitórias, só voltando a perder na rodada 14. Mas aquele elenco tava jogando demais. Embalou de vez, principalmente com o trio Ronaldo, Rooney e Tevez. A disputa foi acontecendo com o Arsenal até o momento final do campeonato. Mas a gente volta pra falar disso, vamos pra Champions. No seu grupo estavam Sporting, Roma e Dinamo de Kiev. E o Manchester somou incríveis 16 pontos. Vitória contra o Sport com lei do ex do Cristiano, 2 vitórias com 4 gols contra o Dinamo de Kiev, com nos 2 jogos Cristiano marcando mais 3,
E no último jogo, depois de 5 vitórias, empate fora contra a Roma. Mas até aqui, tudo certo, o time tava indo bem demais. Acabou que o sorteio foi generoso com o United, não pegou nenhum gigante em Champions, mas não eram jogos tão simples não. Nas oitavas pegaram o Lyon, que não era um simples time, tinha Juninho Pernambucano, gênio da bola parada, e o Benzema, que com 54 minutos abriu o placar na França. Levar o 1 a 0 pro Teatro dos Sonhos não parecia ruim, mas o United podia mais. Aos 87, bola de Cristiano Ronaldo pro gol de Carlitos Tevez. 1 a 1, resultadaço pro jogo da volta. Onde não quer dizer que foi fácil, mas o homem tava impossível. Aos 41, Cristiano fez esse gol aí, o sexto dele até aquele momento na Champions, que seria o suficiente para classificar o Manchester. E lembra, eu falei da Roma, eles se enfrentaram na fase de grupos e voltaram a se enfrentar nas quartas. No grupo, eles empataram no jogo fora de casa, mas aqui esquece, não foi isso que aconteceu. Um gol de Rooney e um gol de Cristiano Ronaldo. 2 a 0 fora, a coisa parecia ter ficado fácil, e no jogo da volta, 1 a 0 com gol do Tevez. Um Manchester embalado tanto em Liga quanto em Copa, com Cristiano voando, jogadores como Anderson e Park Ji-sung sendo muito importantes, um sistema defensivo muito forte, o United atacava em todas as frentes possíveis. No front da Champions vinha o Barcelona, ainda não era o time do Guardiola, mas já tinha Messi, já tinha Eto'o, já tinha Iniesta, era um grande time. Dito isso, a gente já volta, vamos voltar a falar da Premier League, porque a reta final foi eletrizante. O Chelsea chegou a encostar vencendo os Red Devils na rodada 36, qualquer desligue seria fatal. O United estava atrás da Liga e da Copa, mas o Chelsea também. Isso porque os Blues foram passando na Champions, também estavam nas semifinais podendo avançar. Na reta final, eles podiam ou ficar com um título cada, ou um ficar com tudo e outro com nada. E bom, se esse vídeo é do United, você sabe o que aconteceu. Na Premier League o negócio era mais simples, porque só dependia de si, era só ganhar os 2 jogos que seria o campeão. Na rodada 37, goleada no West Ham, e na rodada 38, 2 a 0 no Wigan Athletic. Mais uma vez, eu já até perdi a conta de quantas Alex Ferguson levava a Premier League, mas essa com um protagonista claro e especial. Cristiano, em 34 jogos na Liga Inglesa, fez 31 gols, um número inacreditável. Ele queria a mesma bola de ouro e tinha que vencer a Champions, mas para isso tinha que bater no Messi, mesmo que essa briga ainda não existia. Uma diferença do time de 99 é que lá eles precisavam se superar mais dentro dos jogos, e nesse caso do United não foi bem assim, era mais seguro. No jogo de ida 0 a 0 no Camp Nou, o Barça de Rijkaard não arrumou nada com o Manchester, mas o decisivo Cristiano deu lugar pro pipoqueiro Cristiano. Acho que é impossível dizer isso, mas enfim, ele perdeu um pênalti nesse dia. De qualquer forma, o jogo da volta era no Old Trafford e só dá pra dizer uma coisa: simples e direto. Paul Scholes, ídolo do clube, gol dele para colocar novamente o Manchester United em uma final de UEFA Champions League. Um elenco renovado, estrelas renovadas, mas o comandante e alguns dos seus comandados mais fiéis seguiam os mesmos. O adversário final era o Chelsea, que vinha mordido, tinha acabado de perder a Premier e tinha vários jogadores muito bons. Lampard, Drogba, Ballack, Makelele, Terry, Cech, que isso, era uma final gigante. O time do United veio a campo com basicamente o elenco de sempre. E se o Cristiano deixou a desejar na semifinal, aqui ele fez. Aos 26 minutos, 1 a 0 pro United. Gol dele, o primeiro em finais de Champions, algo que ele voltaria a fazer ainda algumas vezes na carreira. Só que não era um jogo tão simples porque o Chelsea também era muito bom. No final do primeiro tempo, o gol de Frank Lampard, tudo igual em Moscou, e a tensão só aumentava. Deu o segundo tempo, veio a prorrogação e teve uma treta gigante, tanto que até o Drogba foi expulso. Não teve jeito, dessa vez não teve gol no final e a disputa iria pros pênaltis. Lembra que teve a Community Shield no começo do ano? Então, tinha isso também. Era uma baita oportunidade de revanche, e se o United tinha o Van der Sar, o Chelsea tinha o Peter Cech. Tanto que o primeiro a perder uma cobrança é logo ele, Cristiano Ronaldo. Em meio a todos que acertaram, o português perdeu a sua. Aquele pênalti perdido significava uma derrota de um time que chegaria tão longe, mas falhava. E na quinta cobrança de John Terry, o título seria pro lado azul da Inglaterra. Só que o capitão dos Blues errou. Depois disso, voltou a confiança pro United. Anderson fez, Giggs fez, e no final, um ídolo do Atlético Mineiro, Nicolas Anelka, bateu e Van der Sar defendeu. O Manchester United, 9 anos depois, tinha voltado ao lugar mais alto da Europa. O clube era campeão da Champions. Uma temporada espetacular de um time espetacular. Um treinador que depois de tanto tempo conseguiu entre saídas e chegadas reformular e montar outro elenco histórico, com peças boas tanto como titulares quanto reservas. Jogadores de todas as partes do mundo que fizeram uma Champions League impecável e terminaram ela de forma invicta. E o Cristiano, bom, perdeu pênaltis, mas que ano que ele fez? 49 jogos, 42 gols e 9 assistências. Quer contar os prêmios individuais dele também? Vai ser difícil, mas vamos lá. A artilharia da Premier League foi dele. A artilharia da Champions também. E óbvio que se você juntar os dois, a chuteira de ouro europeia foi pro Cristiano. Melhor jogador da Premier League, a resposta é Cristiano Ronaldo. Melhor jogador da UEFA, é óbvio que foi o jogador português também. E claro, né, se ele ganhou tudo isso, a bola de ouro foi dele. Se em 2003 o mundo não conhecia, agora todo mundo sabia que a camisa 7 pro Cristiano não era injusta. Na verdade, era o posto que ele merecia. Por outro lado, sua saída pro Real Madrid já era iminente. Era provável que pudesse acontecer já aqui, mas Ferguson convenceu ele a ficar mais um ano.
Vale lembrar que o Cristiano nesse momento era um jogador totalmente diferente, mais rápido, menos centroavante, mas com uma evolução muito clara. Ele só tinha 23 anos, então dava pra fazer muito ainda, e até que ele fez, né? Não dá pra brincar com ele. A maior glória, o grande momento, a segunda Champions já tinha sido conquistada. Podia-se argumentar que o papel do Ferguson já estava muito mais que feito, mas ele ainda tinha algumas coisas a entregar. Agora que a gente já passou por esses grandes momentos e essa grande conquista, vamos passar um pouco mais rápido pelo que foi esses últimos anos do Ferguson. Vambora. Em 2008 e 2009, o título da Premier League veio novamente. O principal rival da liga passou a ser o Liverpool, que ficou apenas 4 pontos atrás, mas esse título tinha um valor diferente. Quando o Ferguson chegou no United, estava 18-7 em títulos da Premier para os Reds, e em 2009 já estava 18-18. Ele empatou. Na Champions eu não vou entrar muito no detalhe, era o Manchester United, né, gente? Então eles tinham totais capacidade de chegar na final e chegaram. Teve gol Puskás do Cristiano nesse meio, esse também foi o ano dos seus famosos dribles na Premier League contra o Arsenal, mas na final da Champions o Barcelona foi o adversário e ficou difícil. Jogo em que o Guardiola claramente superou o Ferguson, 2-0 para os espanhóis, e seguindo a toada que aconteceria lá na frente no Real Madrid, Cristiano Ronaldo teria seu último jogo no clube numa final de Champions. Um português simples que chegou aos 18 anos como um menino e saiu como um rei. Títulos incontestáveis, mais de 100 gols, um dos maiores jogadores da história da Premier League. Agora cabia a ele ir atrás de um desafio que seria o Real Madrid. Óbvio que a saída do Cristiano ia afetar o Manchester, só que o Ferguson já começou a pensar numa reformulação. Também sem Tevez, não foi tão simples no primeiro ano. A tarefa de passar em títulos do Liverpool não veio. Quem ganhou a Premier League foi o Chelsea, mas o protagonismo do robô foi para outro cara. 34 gols na temporada, gigantesco, um jogadoraço, o protagonista desse novo United. A partir daqui já começa a aparecer novos nomes numa nova reformulação, acho que é a quarta já que ele fez. Nomes como Chicharito, Valência e De Gea fizeram parte desse novo ciclo do United, que volta a vencer a Premier League na temporada 2010-2011, chega de novo na final da Champions, de novo contra o Barcelona e de novo foi claramente superado pelos catalães. A verdade é que o Barcelona do Guardiola ficou meio demais pro Ferguson. 2011, 2012, mais desafios. O time que ele montou lá atrás ou lá um pouco mais pra frente já tava começando a ficar desfeito de novo. Van der Sar, Gary Neville e Paul Scholes se aposentaram, deixando só o Ryan Giggs como o último remanescente do título de mais de 10 anos atrás. Mesmo assim, a disputa do título ficou entre o United e o novo e rico Manchester City. Toda a temporada, mesmo com o duelo até o final, quem saiu com a taça em Manchester não foi o United. Pro Ferguson precisava ter acabado, mas ele foi em busca de uma última dança, por assim dizer. Na sua última temporada, Van Persie veio após deitar na Premier League por outro clube e marcou 26 gols na liga, ganhando a chuteira de ouro novamente. Outro nome que chegou para ajudar foi Paul Scholes. Sim, ele voltou da aposentadoria para ser campeão de novo e se aposentar de novo. A partir de novembro, o United foi líder e foi assim até o final. O 20º título da história do clube, o 13º do Ferguson e bom, aqui tava bom pra ele. No dia 8 de maio de 2013, a despedida oficial dele no Old Trafford. Quase 27 anos depois, 38 títulos conquistados e um legado impressionante. Foram 2 Champions, diversas taças domésticas, 13 Premier Leagues, passando o Liverpool e se tornando o maior campeão. E acima de tudo isso, com roteiros marcantes, jogadores marcantes, de um treinador marcante. Hoje os tempos podem ser mais sombrios, mas se esse clube é um gigante e pra sempre vai ser, é muito por conta dele. Essa foi a Era Ferguson no Manchester United.